Olá, este é o canal Palavra Narrada, seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar profundamente na vida de um dos profetas mais ousados e impactantes da Bíblia. Estamos falando de Elias, o homem que enfrentou reis, desafiou falsos profetas, viu o fogo de Deus descer do céu e foi levado aos céus em um carro flamejante. Sua história é uma jornada épica de fé inabalável, milagres extraordinários e confrontos que mudaram a história de Israel. Prepare-se para explorar os eventos no Monte Carmelo, os milagres de provisão em Querite e Sarepta, a luta contra a idolatria de Acabe e Jezabel e as lições eternas sobre coragem, obediência e confiança no poder de Deus. Vamos viajar ao coração do reino de Israel, cerca de 850 anos antes de Cristo, e descobrir por que Elias continua a inspirar milhões até hoje. A história de Elias está registrada principalmente nos livros de 1º e 2º Reis, abrangendo os capítulos de 17 a 19 do 1º livro de Reis e o capítulo 2 do 2º livro de Reis. Para contextualizar, Israel vivia no período do reino dividido, após o reinado de Salomão. O reino do norte, liderado por Acabe, estava imerso em idolatria, influenciado pela rainha Jezabel, uma princesa fenícia que promovia o culto a Baal, deus pagão da fertilidade. Esse era um tempo de crise espiritual, descrito no 1º livro de Reis, capítulo 16, versículo 33, onde Acabe fez pior do que todos os reis que foram antes dele. Nesse cenário de apostasia, Elias, um profeta de Tisbe, em Gileade, surge como uma voz de Deus, desafiando a nação a retornar à verdadeira adoração. O primeiro grande ato de Elias é a proclamação de uma seca, conforme o 1º livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Essa seca, que durou 3 anos e meio, foi um juízo divino contra a idolatria, já que Baal era adorado como controlador da chuva. Deus protege Elias, enviando-o ao ribeiro de Querite, onde corvos o alimentam com pão e carne 2 vezes por dia, conforme o 1º livro de Reis, capítulo 17, versículos de 2 a 6. Quando o ribeiro seca, Deus o guia à viúva de Sarepta, uma mulher pobre em território fenício, coração do culto a Baal. Lá, Elias realiza 2 milagres. A farinha e o azeite da viúva não se esgotam, e ele ressuscita seu filho, conforme o 1º livro de Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 24. Esses milagres mostram o poder de Deus sobre a escassez e a morte, desafiando diretamente a impotência de Baal. O confronto no Monte Carmelo é o ápice da história de Elias, descrito no 1º livro de Reis, capítulo 18. Após 3 anos e meio de seca, Elias desafia Acabe e reúne 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá no Monte Carmelo, um local elevado com vista para o mar Mediterrâneo. Ele propõe um teste: 2 altares, um para Baal e outro para Yahvé. E o Deus que responder com fogo será o verdadeiro. Os profetas de Baal clamam por horas, dançando e cortando-se, mas nada acontece. Elias, com confiança, reconstrói o altar de Yahvé com 12 pedras, representando as tribos de Israel, e encharca o sacrifício com água por 3 vezes. Então ele ora, conforme o 1º livro de Reis, capítulo 18, versículo 37. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. O fogo de Deus desce, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água. O povo clama: o Senhor é Deus. Os profetas de Baal são executados, e Elias ora pela chuva, que retorna em abundância, conforme o 1º livro de Reis, capítulo 18, versículos de 41 a 45. Apesar dessa vitória, Elias enfrenta uma crise pessoal.
No primeiro livro de Reis, capítulo 19, Jezabel jura matá-lo, e ele foge para o deserto pedindo a morte. Exausto, ele se deita sob uma árvore, mas Deus o sustenta com pão e água trazidos por um anjo. Fortalecido, Elias viaja 40 dias até o monte Horebe, onde Deus se revela não em vento, terremoto ou fogo, mas em uma voz mansa e delicada, conforme o primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos de 11 a 13. Deus renova sua missão, ordenando que unja Azael, Jeú e Eliseu, e revela que 7.000 fiéis permanecem em Israel. Esse encontro mostra a humanidade de Elias e a graça de Deus, que restaura os desanimados. No segundo livro de Reis, capítulo 2, Elias é levado aos céus em um carro de fogo, um evento único na Bíblia. Antes de partir, ele passa seu manto a Eliseu, seu sucessor, que testemunha o milagre. Esse evento, descrito no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos de 11 a 12, simboliza a transição do ministério profético e aponta para a ressurreição de Cristo, como veremos mais adiante. O contexto histórico é crucial. Por volta de 850 anos antes de Cristo, o reino do norte de Israel estava sob forte influência fenícia devido ao casamento de Acabe com Jezabel. Baal, deus da tempestade, era adorado em altares elevados como o Monte Carmelo, com rituais que incluíam sacrifícios e práticas imorais. Arqueologicamente, escavações em Samaria e Megido revelam altares pagãos e estatuetas de Azerá, confirmando a idolatria descrita na Bíblia. A seca de 3 anos e meio, mencionada também no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 25, reflete condições climáticas extremas possíveis na região, amplificadas por intervenção divina. Teologicamente, Elias é uma figura poderosa. Ele prefigura João Batista, como Jesus afirma no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 14, por seu chamado à conversão. Sua ascensão em um carro de fogo aponta para a ressurreição e ascensão de Cristo, conforme o livro de Atos, capítulo 1, versículo 9. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, Deus promete enviar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, uma profecia cumprida em João Batista e, para alguns, no retorno escatológico de Elias, como sugerido no livro de Apocalipse, capítulo 11, onde as duas testemunhas têm poderes semelhantes aos de Elias. O livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, destaca: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e não choveu por 3 anos e 6 meses. Sua humanidade nos encoraja a orar com fé. Vamos aprofundar os milagres. No ribeiro de Querite, conforme o primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos de 2 a 7, os corvos trazem alimento 2 vezes por dia. Um milagre de provisão em um lugar isolado. Querite, possivelmente um oásis sazonal, simboliza a dependência total de Deus. Em Sarepta, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16, a viúva, prestes a morrer de fome, confia em Elias e sua farinha e azeite não acabam. A ressurreição de seu filho, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos de 17 a 24, é o primeiro milagre de ressurreição na Bíblia, ecoando o poder de Cristo no livro de João, capítulo 11. O confronto no Monte Carmelo, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, é rico em simbolismo. As 12 pedras do altar representam a unidade de Israel, desafiando a divisão do reino. A água derramada 3 vezes pode simbolizar a Trindade ou a abundância do juízo divino. O fogo celestial, consumindo até as pedras, prova a soberania de Yahvé sobre Baal. A execução dos profetas de Baal, embora chocante hoje, reflete a intolerância bíblica à idolatria, como ordenado no livro de Deuteronômio, capítulo 13.
A crise de Elias no deserto, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, revela sua humanidade. Sua depressão após o triunfo no Carmelo é um lembrete de que até os fortes enfrentam fraqueza. A voz mansa de Deus no Monte Horebe, em vez de fenômenos dramáticos, ensina que Deus fala no silêncio, conforme o livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A escolha de Eliseu, um agricultor como sucessor, mostra que Deus capacita os humildes. A ascensão de Elias no segundo livro de Reis, capítulo 2, é um clímax espiritual. O carro de fogo e os cavalos simbolizam a glória divina, semelhantes às visões de Ezequiel, capítulo 1. Eliseu, ao pedir porção dobrada do espírito de Elias, no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, herda seu ministério, realizando o dobro de milagres registrados. A ascensão de Elias é única, mas paralela à de Enoque, no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, apontando para a vitória sobre a morte. Culturalmente, Elias inspirou tradições judaicas e cristãs. No judaísmo, ele é esperado na Páscoa, com um copo reservado em sua honra. No cristianismo, sua luta contra a idolatria inspira a resistência ao secularismo. Sua história aparece em mitos paralelos, como lendas fenícias de deuses do trovão. Mas a Bíblia enfatiza Yahweh como o único Deus. Artisticamente, Elias é retratado em ícones ortodoxos e pinturas renascentistas, como a de Caravaggio, capturando o fogo do Carmelo. Lições práticas são abundantes. Elias nos chama a confrontar o pecado com coragem, como ele fez com Acabe. Sua dependência de Deus em Querite e Sarepta ensina a confiar na provisão divina, conforme o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus. Sua fraqueza no deserto nos encoraja a buscar Deus na exaustão, como no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Sua oração eficaz, destacada no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 18, inspira a intercessão fervorosa. No contexto moderno, Elias fala a resistência contra a idolatria cultural, dinheiro, fama, poder. Sua história nos desafia a ser luz em tempos de trevas, como no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Em um mundo de crises, como secas espirituais ou morais, Elias nos lembra que Deus responde às orações dos fiéis. Sua ascensão aponta para a esperança da eternidade, conforme o livro de João, capítulo 17, versículo 3. Arqueologicamente, sítios como Tel Dan e Megido mostram altares pagãos do período, sustentando o cenário de idolatria. O Monte Carmelo, com vestígios de altares antigos, é um local plausível para o confronto. A ausência de registros diretos de Elias é esperada, pois profetas raramente deixavam traços materiais, mas a cultura material fenícia e israelita corrobora a narrativa. A conexão com João Batista é profunda. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, o anjo diz que João virá no espírito e poder de Elias. Ambos chamaram Israel ao arrependimento em tempos de crise. A presença de Elias na transfiguração de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 3, ao lado de Moisés, confirma seu papel como precursor do Messias. Na vida prática, Elias nos desafia a orar com fé, resistir à pressão cultural e confiar na restauração divina. O livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz que as Escrituras nos dão esperança. Elias nos ensina que Deus usa os fracos, sustenta os cansados e honra os fiéis. Sua história é um convite a viver com ousadia para a glória de Deus. Antes de encerrar, quero reforçar algo muito importante. Se você se inspirou nesta narrativa, se sentiu tocado pela história de Elias e quer continuar explorando as maravilhas da Bíblia, inscreva-se no canal Palavra Narrada.
Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Cada história aqui é uma oportunidade de crescimento espiritual e reflexão sobre fé, coragem e confiança. Que a vida de Elias inspire você a enfrentar desafios com ousadia. Que você perceba que Deus provê mesmo na escassez e que cada oração pode mudar a história. Muito obrigado por nos acompanhar. E até o próximo vídeo no canal Palavra Narrada. Lembre-se, Elias nos ensina que o fogo de Deus consome a idolatria, que a fraqueza humana não limita o poder divino e que a fé move montanhas e céus.